Sejam todas bem-vindas aqui. Hoje nós chegamos a mais um encontro do nosso grupo de estudos do livro Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Estamos no livro Ao Seu Comando, na parte 4. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade seria automático. Então, por que olhar para trás das barras das quatro paredes da sua prisão? Tire sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras da sua prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio em qualquer outro problema. Então, o que ele traz aqui? A nossa realidade física, o que a gente vê, tem vários outros livros que também trazem isso, é um passado. Por quê? Em algum momento foi uma criação mental. Então, a realidade física, na realidade, é uma ilusão. A realidade é o meu mental. Por quê? Porque é nele que eu dou significado para o que eu estou vendo fora, na matéria. Então, para que eu possa, quando eu tenho algum desejo, ele é inerente. Só que eu não tenho que sentir o desejo. Eu tenho que agradecer e tornar natural o desejo. Então, os desejos vêm para que eu perceba o que eu quero, para que eu perceba o que é que eu quero viver. E aí eu começo a criar mentalmente esses desejos até que eles sejam naturais para mim. Por quê? Porque eu vou conseguindo enxergar as limitações mentais que eu tenho com relação a isso também. Né? Os bloqueios, as crenças, os sabotadores, tudo que eu acho que me impede de viver aquilo. Quando eu estou fazendo os ensaios mentais, bom dia, Moi! Quando eu estou fazendo os ensaios mentais, todos eles vêm à tona. E aí eu consigo ir quebrando essas objeções mentalmente. Por que isso eu acho que não vai dar certo? Por causa disso, disso, daquilo. Aí eu consigo olhar para esses fatores e desconstruí-los também, tá bom? Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem este princípio e, num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aqueles que foram dados como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe de seus problemas e da doença e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco depois, sem se dar conta, suas doenças, que eram então incuráveis, desapareceram sem deixar sequelas. Bom dia, Rose! Bom dia! A sua resposta para quem dizeis que eu sou irá determinar a sua expressão. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar essas condições. Então, o que acontece? Aqui vem muito para mim um exemplo que é como se a nossa mente ela põe uma barrinha de 100%. Então, de um lado está a pobreza, do outro está a riqueza. De um lado está a saúde, do outro está a doença. Se o que eu vejo na minha realidade física é pobreza, é porque mais de 51% internamente eu acredito na pobreza. Então, por mais que eu queira ser rica, eu não acredito na minha capacidade de ser rica. Eu não acredito que isso possa ser real. Por isso, eu não passei dos 51% e eu não consigo trazer isso para a realidade física. Então, eu tenho a saúde e a doença. Eu acredito na doença, por isso ela está se manifestando. Eu preciso acreditar não é na falta da doença, mas eu preciso acreditar na saúde para que ela se manifeste. É ignorar o que os sentidos físicos veem, porque é uma percepção limitada e é uma percepção de um passado, de alguma coisa que eu acreditei, para que eu possa
construir essa nova percepção, ir reforçando dentro de mim, até que venha a expressão física, tá? Bom dia, Angélica! Quando o homem perceber que ele é agora aquilo que está buscando e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Ou seja, primeiro eu preciso acreditar ser. E aonde eu acredito ser? No meu mental, na minha consciência. Eu preciso ter consciência da saúde para a saúde se manifestar. Eu preciso ter consciência da riqueza para a riqueza se manifestar, tá? Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhe exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai esses homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 4 a 8. Aqui, Jesus significa a salvação ou o Salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo o que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas, que traiu Jesus, são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré, o eu sou, mas que andam com Judas, que é a dúvida, que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Por isso, se é Jesus que buscais, deixai os outros homens, que não são o eu sou, seguirem o seu caminho. Eu trouxe, não lembro se eu trouxe no último encontro, a percepção sobre a dúvida, assim como a percepção sobre a indecisão, uma decisão que eu não tomei ainda. Eu tenho duas alternativas. Se eu estou me mantendo imóvel, a minha não decisão é uma decisão. É a decisão por não ir. Então, a minha dúvida é acreditar no que eu ainda tenho. Fez sentido aqui? É não acreditar no novo. Então, a dúvida, ela é não acreditar no novo, tá? Então, aqui, enquanto eu não tenho consciência, enquanto eu não acredito na saúde, enquanto eu não acredito nas coisas boas, se eu tenho dúvida disso, eu acredito ainda no meu passado, tá? Eu sou é aquele quem vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é comida. Se você é pobre, o seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Só um minutinho. Portanto, afirme: eu sou ele. Em outras palavras, afirme-se ser aquilo o que você deseja. Reivindique em consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Então, aqui é quando eu busco de todo o coração, quando eu consigo acreditar nos sentidos do meu espírito, né? Porque o coração e o frontal, eles são as visões do espírito, visões além do que os meus sentidos físicos conseguem perceber, tá? Sinta de todo o coração que você já adquiriu esta qualidade em sua consciência, até que você se sinta ser esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade vai encarnar-se em seu mundo. Então, eu preciso primeiro trazer as coisas que eu quero para minha elaboração
da minha consciência, do meu campo mental, ir fazendo esses ensaios, ir quebrando as resistências e as objeções, até que eu me sinta plenamente vivendo aquilo, ainda que eu não tenha provas físicas, porque as provas, elas precedem, elas não sucedem, né? Então eu preciso primeiro crer para que depois eu veja. Então eu crio dentro do meu campo mental toda a história, todo o enredo, todas as situações, as condições do que eu quero viver, para que isso se manifeste aos meus olhos físicos. Você só fica curado do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou um poder. Lucas 8, versículo 46. Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você: você acredita em Deus? Crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se um com Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que a sua essência de ser é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo e comece a expressar essas afirmações. Então, enquanto eu não tenho consciência de que eu sou criadora, eu realmente não consigo criar. Enquanto eu não tenho consciência de que eu sou amor, eu não consigo expressar o amor na totalidade. Enquanto eu não tenho a consciência da saúde, de todas as outras qualidades que eu quero viver, eu não consigo expressar isso. Né? Eu não consigo dar o que eu não tenho consciência de ser. Então, eu preciso ter a consciência de todo esse poder, trazer essa unicidade para que eu consiga expressá-la. Senão, eu fico com palavras vazias, tá? O Alfa e o Ômega, pois eu sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, versículo 23. Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que a tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Eu estou em tudo o que um dia você venha a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou. E quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existe eu sou. Este eu sou é a sua consciência. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmo 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, que é a sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus, crede também em mim. Então, aqui, o que acontece? A gente precisa ter a confiança, fala muito do grão de mostarda, né? Da fé do grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele tem consciência que ele se torna árvore. Então, ele já sabe disso. Nós não temos essa confiança nessa onisciência, nessa onipotência e nessa onipresença de Deus, e a gente se desconecta, se sente separado e acha que precisa fazer tudo pela força. Então, por a gente não ter essa conexão, essa força e essa fé estabelecida, a gente vai agindo às cegas, criando, querendo
reconstruir, mexer nas situações que a gente vê, acreditando que aqui no mundo físico é a realidade, só que aqui é o efeito. Então eu preciso mexer na causa. O que está criando a minha realidade é o que eu acredito sobre mim. É o que a autoimagem que eu tenho interna. Então, se eu acredito numa separação, eu crio mais situações para que eu me perceba separada. Se eu acredito na minha unificação, eu vou começar a expressar isso também dentro da minha vida. Então, eu olho para minha realidade externa e simplesmente consigo olhar para ela e perceber o que é que eu estou acreditando. Porque ela me dá as evidências do que eu estou tendo na minha consciência. Fez sentido? Só que não adianta eu tentar mexer aqui fora. Eu tenho que ir para dentro de mim, criar consciência do que eu quero, fortalecer essa fé para que isso se manifeste, tá? Retome a tua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa e só podem trazer a você ou fazer por você o que primeiro você faz para si mesmo. Então, o que acontece? Se eu tenho consciência da separação e eu acho que o mundo é injusto, as pessoas serão injustas comigo também, para que eu possa reconhecer isso. Então não adianta eu confiar nos homens porque eles estão respondendo às minhas projeções. Então eu preciso confiar na minha consciência, alterar o que eu preciso ali para que as minhas projeções, aí a gente chama, tem uma diferença, tá? Projeção é quando vem do ego e extensão é quando vem de Deus. A gente fala que Deus se estendeu, tá? É diferente a projeção da extensão. Então, quando eu estou lidando com dificuldades no meio físico, é porque eu estou fazendo projeções da minha autoimagem distorcida, da minha percepção distorcida. Quando eu consigo enxergar a benevolência, o amor, a compaixão no outro, são características da extensão do Criador. Então, eu estou reconhecendo no outro sempre a mim mesmo, porque o outro não existe. O outro está servindo de reflexo do que eu acredito sobre mim, tá? A vida. Ninguém tira de mim, a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, que é uma manifestação, vem a mim a não ser que o Pai, dentro de mim, o tenha trazido. Eu e meu Pai somos um. Creia nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Então, nós somos seres relacionais, né? A nossa psique, tudo isso se relaciona com outras pessoas através das nossas projeções, e esse é o maior presente que a gente tem. Porque senão eu não conseguiria me trabalhar internamente. Então, eu preciso ver no outro o que eu preciso trabalhar em mim. Então, quando eu vejo coisas no outro que não me agradam, eu sei que essas características precisam ser trabalhadas em mim. Então, eu paro de olhar ao outro com, meu Deus, o que que ele fez, com julgamentos. E eu passo a perceber que aquilo são as minhas sombras projetadas. E aí eu posso fazer o meu trabalho, a minha reforma íntima, o meu trabalho interno, né? De acolher e integrar essas sombras, para que eu possa começar a perceber o outro de outra maneira. Eu brinco muito que a gente somos dois ímãs. Então, o que que acontece? Eu tenho luz e sombra, e o outro tem luz e sombra. Se
esse ímã vai atrair do outro o que eu preciso ver. Então, se eu vejo a maldade no outro, é porque ela está dentro de mim. E eu estou negando essa maldade, eu estou suprimindo, eu estou reprimindo essa maldade. Como eu não quero ver a maldade em mim, a forma mais sábia que Deus utilizou é que eu veja no outro, para que eu consiga enxergar. E eu só consigo enxergar o que eu tenho consciência de ser. Porque senão eu não enxergaria a maldade no outro, eu estaria vendo a luz. Então, este polo, se eu estou enxergando a maldade, eu tenho a consciência, percebo que eu estou projetando, faço o meu trabalho interno e eu escolho conscientemente ver a luz do outro, porque eu tenho esse poder. Tá? Então, aqui eu tenho que ter consciência de que eu estou criando o meu mundo. Não é aleatório, são criações minhas, que eu tenho consciência ou não. Mas se eu trago a consciência de que eu que crio, eu posso começar a observar como tudo isso está acontecendo para que eu possa ir conscientemente elaborando o que eu quero viver, tá? Eu sou a essência que existe dentro de você. Nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Eu vou reler de novo. Eu sou a essência que existe dentro de você. Nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Então, se você acredita que ontem eu li muito também sobre a generalização, né? Então, às vezes acontece um fato que eu instintivamente, eu não falo eu errei nisso, eu já falo eu sou uma burra, né? Eu não falo, eu errei a execução desta tarefa, eu me comportei como burra nesta tarefa. Eu falo, eu sou uma burra. Eu generalizo como se eu fosse burra em todas as outras áreas, entende? E aí o que acontece? Daqui a pouco eu começo a perceber a burrice, vamos dizer assim, em outras áreas, porque eu mesma generalizei. Eu mesma dei o comando de eu sou, né? Então, aconteceu um fato, que um fato, eu preciso começar a trabalhar linguisticamente também, que foi nesse fato, eu me atrasei hoje, não significa que eu sou uma pessoa descompromissada. Então, às vezes você perde hora um dia, eu tô sempre atrasada, você já usa o sempre. Não, foi uma vez na semana, 7 dias você atrasou um. Só que você já generaliza. E aí o que acontece? Você começa a se atrasar mais. Então a gente precisa ter essa percepção também do como as nossas palavras estão criando ali, para a gente sair da generalização, entrar na especificidade daquele evento, daquela condição, daquela situação, para minimizar o impacto disso sobre nós, tá? Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo. Não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare ser rico, pois as evidências sucedem, nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza, enquanto se permanece pobre em consciência, é o hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Então, o que acontece? A riqueza, a alegria, a felicidade, a plenitude são estados de espírito. São estados mentais que eu primeiro preciso ter consciência de tê-los para que eu possa enxergar no mundo físico. A riqueza, ela está disponível para todos, só que eu só consigo percebê-la no meu mundo físico quando eu tenho consciência dela. Se eu não tenho consciência, uma consciência rica, pode me colocar num palácio que eu vou reclamar. Porque eu estou condicionada na minha mente pobre.
Então eu vou botar defeito, eu vou reclamar aqui de tudo quanto é coisa ali. Por quê? Porque é a mentalidade pobre que está imperando. Então, por mais que você mude o ambiente, a mentalidade te acompanha. Não tem jeito. Entende? Então a gente precisa ter consciência de que se eu eu consigo enxergar a riqueza mesmo num ambiente, digamos assim, pobre. Se eu tenho os olhos da riqueza, se eu tenho consciência da riqueza, eu só vou conseguir identificá-la se eu tenho consciência dela. Então eu posso estar num lugar simples e ver riqueza naquilo. E ver riqueza em cada detalhe. Porque é a minha percepção sobre a vida. Fez sentido aqui? Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você, sozinho, chegou a essa condição de perda e escassez. E tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim, seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda-a na convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 10, versículo 14. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. Aqui eu quero trazer um adendo que nós damos significados para as coisas, de acordo com a nossa percepção, de acordo com as nossas experiências que nós acumulamos. Então, pobreza ou riqueza é simplesmente uma interpretação minha. Um copo, esse copo, para mim, pode ser uma riqueza. Para outra pessoa, ele pode ser uma pobreza. Então, o significado, ele é dado por mim, pela minha percepção. Então, o que que acontece? Se eu tô na minha consciência olhando para tudo como pobreza, eu tô criando a pobreza, porque é o que eu tô na minha consciência. O universo só manifesta, ele só diz sim, ele só diz amém. Por isso que eu preciso perceber as emoções, os sentimentos das minhas criações mentais. Porque sendo classificadas como boas ou ruins, independe, elas vão aparecer dentro da minha vida. Se eu estou colocando no arquivo alimentar, dando os comandos, criando as imagens, né? As imagens dos problemas, das coisas ruins acontecendo, ou das coisas boas, o ruim ou bom é só o meu ponto de vista daquela situação. O que eu estou carregando dentro do meu campo mental é o que vai vir para a minha realidade física. Porque Deus não tem esse julgamento de bom ou ruim. Tudo que é criado por Ele é bom. O julgamento é meu. Se a minha lente está da pobreza, eu crio pobreza. Se a minha lente eu estou olhando com os olhos a consciência da riqueza, eu crio a riqueza. E pode ser a mesma coisa. Só que eu mudo o significado daquilo dentro da minha vida. Então eu preciso mudar esse significado, essa significância através da minha percepção. Então, mudo a minha percepção e automaticamente tudo muda ao meu redor. Fez sentido aqui? Não existe bom e ruim, tá? O que tá dentro. O que está dentro da minha consciência, se eu quero ou se eu não quero, se está aqui dentro é como se eu quisesse, porque é o que eu estou dando atenção. É isso que eu preciso ter clareza. Se eu estou dando atenção, se eu estou dando, significado para isso, importância para isso, aquilo está me roubando um tempo ali dentro da minha cabeça, maquinando a história, escrevendo aquele roteiro. Pode ser um roteiro lindo, pode ser um roteiro de terror. Ele vai vir para a realidade física, porque Deus não julga o que eu estou pensando. Isso é meu livre-arbítrio também, tá? Então eu preciso ter consciência disso. Gente, espera que fechou o negócio aqui. Aí, voltei.
Hã? Pois a vida nada condena, tudo manifesta. A vida não se importa se você se considera ser rico ou pobre, forte ou fraco. Ela te recompensará eternamente com aquilo que você afirmar como verdade sobre si mesmo. Então, o que eu afirmo sobre mim? Por isso que a reforma íntima, o olhar para si, o escrever o que você pensa sobre você, tirar tudo isso do teu campo mental, perceber onde estão as generalizações, sabe? Poxa, me considero incapaz. Em que momentos? É o tempo todo? Não, olha quanta coisa você faz que você é capaz. Então você está trazendo um julgamento de incapacidade, sendo que você é capaz de tanta coisa, né? Então a gente generaliza para se denegrir, e a gente sente muitas vezes vergonha de exaltar as nossas competências e qualidades para a gente não ser arrogante, para a gente não ser orgulhoso, para a gente não ser egocêntrico. Entende? Porque tem tanto julgamento sobre, ai, nossa, mas você fala assim de você, falo, é uma conquista, é uma vitória, entende? Então a gente tem vergonha. E aí, para a gente se compadecer dos outros, a gente vai se menosprezando, a gente vai se colocando pequenininho, sendo que a gente não é. Entende? Então, trazer essa consciência, como, o que eu acredito sobre mim, fazer esse trabalho, mas com verdade, sabe? Realmente sentar e deixar ali, sem pensar que ali naquele papel você não tem julgadores, você não tem juízes, e ali vai trazer muita clareza de tudo que você está vivendo. Então, se você conseguir ser honesto com você, tô sendo egoísta, tô sendo isso, tô sendo aquilo, conseguir colocar tudo isso com verdade, você tá tirando do teu campo mental e aqui fora você consegue enxergar melhor para trabalhar todas essas características, tá? Então não se julgue, faça, põe tudo, tô sendo malvada, tô sendo isso, não se importe, ninguém tá te julgando, é só você mesma, tá bom? Não julgueis para não ser desjulgado. O julgamento do certo e errado pertence ao homem apenas, pois para a vida não há certo ou errado. Como Paulo afirma em suas cartas aos Romanos, eu sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14. Pare de se perguntar se tu és digno ou indigno de receber aquilo que tu desejas. Você, como homem, não cria o desejo. Seus desejos são formados dentro de você por causa daquilo o que você declara ser agora. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando preso, ele automaticamente deseja por liberdade, e assim por diante. Seus desejos dentro de si, o plano de sua autoexpressão. Então, deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo e sinta-se um com ela, declarando que seja agora. Pois ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Coríntios 12, versículo 9. Tenha fé na declaração do invisível, até que a convicção nasça dentro de você, de que assim há de ser. A sua confiança nesta declaração vai lhe pagar grandes recompensas. Só um pouco mais, e aquilo que você deseja virá ao teu encontro. Mas sem fé é impossível de se perceber qualquer coisa, pois só através da fé os mundos podem ser alinhados, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que lindo. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer um bolo, vou trazer esse exemplo porque eu tenho fé que ele vai ficar pronto.
Senão eu não iria bater o bolo, eu não ia colocar no forno, eu não ia esperar. Então eu já tenho fé. Só que é uma fé em algo conhecido, porque eu já tive outras experiências e eu sei que o bolo vai acontecer. Mas já aconteceu dessa vez? Ainda não. Então, por mais que seja uma situação conhecida, pode dar ruim esse bolo agora. Ele pode não crescer, pode acontecer 500 coisas e o bolo não finalizar. Mas porque eu já tive experiências parecidas, similares anteriormente, eu adquiri uma autoconfiança de que se eu coloco a forminha do bolo dentro do forno, vai assar e vai sair o bolo. Então eu acredito nesse processo. A árvore, eu planto a semente. Poxa, por que eu plantei? Porque ela vai germinar. Então, eu cuido para que ela germine. O que acontece? A gente, dentro da visão material, o tempo é diferente do tempo de Deus. A gente está muito imediatista. A gente quer que as coisas. Quanto tempo você criou caca na tua vida? Há quanto tempo você acredita na pobreza? Então, não é 2 meditações que você fez, agora eu acredito na riqueza, que a riqueza vai se manifestar. Não, vai um tempo até eu realmente viver essa verdade dentro de mim. Enquanto isso não estiver impregnado, eu vou ter dúvida. Enquanto eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Simples assim. Então, eu preciso criar essa verdade interna até que eu tenha essa autoconfiança interna para que isso se manifeste no meu externo, tá? Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Eles se seguirão tão certo quanto a noite segue o dia. Olhe para os seus desejos, todos eles, como as palavras de Deus. A cada palavra ou desejo, uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós falhamos ao descobrir os nossos desejos é porque nós constantemente os condicionamos. Não condicione o seu desejo. Apenas o aceite conforme ele chega até você. Dê graças por ele, até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo recebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. O que é esse condicionamos? A fé, a gente tem 2 pontos: o meu desejo e ele realizado. Então, é o tempo do bolo sair do forno. Ele aqui, né, eu tive a vontade do bolo e o bolo saiu do forno. A fé, ela tira essa distância. A fé tira essa distância. Então, eu pensei num bolo, eu posso ter o trabalho de fazer, mas eu posso sair, encontrar a Adriana agora na rua e a Adriana tá com um bolo e falar: Pri, comprei esse bolo para você. Eu precisei fazer? Não. Só que a minha mente racional acredita que eu só posso ter o bolo fazendo. Isso é uma condição. Mas Deus tem o poder de agir. Então, ele pode me dar esse bolo da forma que ele quiser, desde que eu não coloque condições. Fez sentido aqui? Então, o como não cabe a mim. Só que a gente já fica assim: não, mas isso não dá. Não, mas isso aqui, vou precisar disso. A gente já coloca 500 limitações entre nós e o nosso desejo. E aqui vem: dê graças por ele até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo recebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. Então, vamos fazer a experiência de um bolo essa semana? Deixa eu marcar aqui para a gente fazer. Para a gente manifestar um bolo? Vamos fazer? Porque isso vai trazendo bastante autoconfiança para a gente. Deixa eu marcar aqui para a gente falar sobre o bolo até o final, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Pode falar. Eu estou manifestando esse bolo faz 15 dias. Você tá pondo muita condição aí no seu pensamento, ó. Tira as condições. Os ingredientes já tá tudo na geladeira, só que eu não faço. Ai, meu Deus, ó. Semear com fé. Essa aceitação do seu desejo é como lançar sementes férteis em solo preparado.
Pois quando você lança a coisa desejada na consciência, confiante de que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado de você. Então, para nós, cabe o quê? Aconteceu uma situação, nasceu um desejo, eu já agradeço aquele desejo realizado. Eu paro de ficar condicionando coisas, criando obstáculos, com insegurança. Não. E é legal, depois eu vou ensinar o exercício do bolo, e aí vocês vão ver que vem um desejo, cria. Vem o desejo, cria. Começa a criação, 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 criação. Por quê? Você vai se divertir criando. Dane-se quando vai vir. Não se preocupa mais com o tempo. Fala, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Só vou lá e nascer um desejo, eu queria caneta X. Nossa, vi uma caneta. Vou lá e me realizo escrevendo com essa caneta, entende? Então a gente começa a fazer com bastante coisinha pequena para ocupar a mente, para dar uma função para a mente, tá? Para a gente começar a brincar com esse laboratório, tá bom? Mas ficar se preocupando ou considerando sobre como o seu desejo irá amadurecer é o mesmo que segurar estas sementes férteis em uma mente instável e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam os seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências e as consideram como reais, esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por detrás dessas condições. Então, a realidade não é o mundo material. A realidade é a minha consciência. Aqui fora é só a impressão do que eu acredito, tá? Enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente suas quatro paredes como reais está automaticamente negando o seu desejo ou promessa de Deus por liberdade. Eles não sabem o que fazem. Uma pergunta que aparece frequentemente se ouve essas declarações é: se o desejo é um dom de Deus, como se pode dizer que esse desejo é bom quando um homem deseja matar alguém? Que além disso, foi Deus quem enviou este desejo a ele. Em resposta a isso, deixem-me lhe dizer que nenhum homem deseja matar o outro. O que ele deseja, na verdade, é se ver livre de alguém. Mas pelo fato dele não acreditar que o desejo de ficar livre de alguém contém em si o poder para o libertar, ele condiciona esse desejo e acha que a única maneira de se ver livre é matando esse alguém, se esquecendo de que a vida embutida no próprio desejo tem maneiras que ele, como homem, não conhece. Os seus caminhos só se revelam a quem passa por eles. E assim, o homem continua a distorcer os dons de Deus através da sua falta de fé. Então, eu não acredito que Deus tenha o poder de agir, de que com o meu desejo já nasce a manifestação dele, por isso que eu tenho os desejos, e a mim cabe o quê? Plantar essa semente no solo fértil, ir para minha consciência e já agradecer por ter recebido aquilo. É como se o desejo fosse a tua visão do Papai Noel te entregando o presente lá no Natal. Você já sabe que o Papai Noel vai trazer lá no Natal o teu presente. Então você só agradece. Ai, obrigada, esse desejo. Ai, não tinha pensado sobre isso, né? Então os desejos, você não começa a olhar pelos problemas que eles vão criar, mas sim por eles já criados, já manifestados. Então, por exemplo, a gente falou do bolo hoje. O que a gente vai fazer para a gente testar esse poder maravilhoso? E aí vocês colocam no grupo quem manifestar rapidinho, hein? Para ver o poder de cocriação. Se imaginar se deliciando com um bolo.
Se imaginar sentando, cortando a fatia, pode ser numa cafeteria, onde você quiser. Então, você vai no seu campo mental e vai sentir alegria, vai sentir o gosto do bolo. Meu Deus, que bolo delicioso! Não interessa se alguém te deu, não interessa se você fez, não interessa nada. Você só vai desfrutar e até você conseguir sentir aquele pedaço de bolo e falar: Deus, que bolo! Meu Deus do céu, que bolo é esse? Sabe? Se divertir comendo bolo ali. E aí você se diverte comendo bolo, comendo bolo, comendo bolo. Lembrou? Faz de novo com o bolo. Não é quando eu vou, não interessa quando, gente, pode demorar um mês, pode demorar um ano. Só se divirtir, a intenção é se divertir usando a experiência da mente. Conseguir sentir que aquela criação é real. Fez sentido aqui? Então você vai, cada vez, a primeira vez que você entra, você pode encontrar barreiras. Então você vai lidando com essas barreiras até que cada vez que você entra nesse espaço, você se sente mais confortável em criar. Então fica um laboratório. A gente não pega o computador para escrever, o bloco de notas para fazer nossas anotações. A nossa consciência é o momento de criação dos nossos desejos. Então eu subo para minha consciência, fico ali plena e me divirto fazendo a criação do bolo, da caneta, do caderno, do presente, da viagem, do drink do final de semana, da balada com as amigas, do que fizer sentido para mim, entendeu? Então eu vou lá e falo: nossa, como é bom viver isso. Porque você já viveu, você acabou de viver. Porque é aqui que está a realidade. Então você viveu e ponto. Obrigada a Deus. Me diverti aqui. E isso tem que ser divertido, tá? Então, a criança não brinca com a imaginação? Fica ali fazendo o carrinho, a boneca, que é a filhinha. Então, bora brincar na nossa imaginação e manifestar um bolo delicioso para nós. Eu quero comer um bolo essa semana, gostoso. Eu tô imaginando até um chocolate aqui agora. Recheado, sabe? Aqueles assim, ó. Meninas, terminamos a parte 4. Alguém quer compartilhar aí o que sentiu? Como é que foi? Podem abrir os microfones, fiquem à vontade. Deixa eu tirar uma foto. Nossa, que tá mais mulheres hoje maravilhosas. Bora abrir as câmeras só para uma fotinho, meninas. Pera aí, pera aí. Ó, que ela já tá toda poderosa. Olha essa mulherada, gente. Vocês estão escondendo o ouro, né? Vocês ficam escondidinha aí. Aline? Ih, tá aí? Cadê? Será que a Aline tá aí ou ela fugiu? Vai ser a Aline, então. Aline? Aline? Acho que ela não tá. Ó, 1, 2, 3 e... Amanda? 1, 2, 3 e... Aê! Que delícia. Vou passar a fotinha lá. Ai, que delícia. Podem trazer as percepções de vocês, gente. Nossa, me deu suador. Deixa eu... Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Aí a gente fica tranquilo.